Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara, professora de administração da Microlins, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de hotelaria e turismo, e nós já concluímos a nossa primeira parte da apostila, que é tratando-se do ramo de hotelaria, e hoje nós vamos iniciar com a parte de turismo. Dentro desse tema, nós vamos conhecer quais são os tipos de turismo que existem e as suas características, e vamos conhecer um pouquinho a respeito das características das agências de viagem, né, como elas trabalham e outras informações também. Então, vamos lá? Primeiro, vamos conhecer os tipos de turismo. E os tipos de turismo, eles mudam de acordo com o motivo ou objetivo da viagem. O turismo ele pode ser convencional ou turismo de férias, que acaba sendo mais conhecido, e mesmo assim, eles vão variar de acordo com as necessidades de cada um. O turismo ele pode ser realizado por prazer, descanso, para recreação, lazer ou educação. E o que varia é o destino dessa viagem. Pode ser para praias, montanhas, cidades históricas, entre outros. Há ainda o turismo especializado, que é aqueles que são destinados às pessoas que buscam por aventura, emoção ou têm interesses científicos voltados para estudos e pesquisas. E nesse caso, os destinos eles também diferem de acordo com as extensões do turista, como lugares montanhosos, rios, fauna e flora distintas. Um outro tipo é o turismo de interesse comum, e ele pode ser destinado a passeios religiosos, filosóficos e profissionais. E os destinos mais comuns desse tipo de turismo são os congressos, convenções e afinidades religiosas. Então, como a gente pode perceber, o tipo de turismo ele varia de acordo com o objetivo do turista. Então, a gente tem que ficar atento, né, e distinguir quais são os tipos de turismo de acordo com a necessidade do viajante. A gente vai conhecer também um pouquinho o turismo cultural. E ele é praticado principalmente por professores, estudiosos, pesquisadores e cientistas que buscam por novos conhecimentos e desejam um aprofundamento e uma experiência cultural. O turismo religioso ele é escolhido por pessoas motivadas pela fé, caridade e esperança. E por isso, ele vai estar destinado a quem vai estar ligado a calendários religiosos, que inclui peregrinação, romarias ou até mesmo visitas a igrejas. E também existe o turismo de incentivo. E ele é muito usado por empresas que visam motivar seus funcionários e o turismo de eventos, que é aquele que tem interesse de que as pessoas que buscam participar de palestras, congressos, simpósios, feiras, festivais, entre outros tipos de reuniões. Um outro tipo também que a gente pode mencionar é o turismo de negócio, e como o próprio nome já sugere, esse tipo de turismo ele é adequado para empresários que vão se deslocar para atender os seus clientes, participar de reuniões, fazer pesquisas de mercado. Né? Ou seja, empresários que desejam a expansão de seus negócios, né? Visando o crescimento dentro da sua empresa. O turismo de lazer acaba sendo mais um tipo e procuram por esse tipo de turismo as pessoas que querem viagens para recreação e descanso, independentemente do período de tempo que será disponibilizado. Também nós temos o turismo desportivo e ele vai ser próprio para as pessoas que se deslocam motivadas pelo interesse de participar de eventos esportivos. E o turismo de saúde, que ele pode assim oferecer também programas que buscam a cura ou a prevenção de doenças. E para esse tipo de turismo, os destinos escolhidos eles são lugares que têm fontes de águas medicinais ou locais cujo clima ele é propício para conforto. E como a gente viu em aulas passadas, esses são alguns tipos de turismo que existem, né? E acaba existindo ainda uma variedade muito maior que a gente poderia estar mencionando. O turismo ecológico, ou também a gente pode chamar de ecoturismo, ele é um tipo muito procurado. E os interessados por esse tipo de turismo, eles buscam a apreciação, de ecossistemas, né, em todo um estado natural, né? Eles buscam por locais onde ainda existam a vida selvagem
e uma população nativa intacta. E existe também o turismo geológico, e esse tipo de turismo ele tem como destino locais estimados por valores geológicos, como vulcões e geoparques. E as pessoas mais interessadas por esse tipo de turismo são os estudiosos da área que buscam por aprofundamento ou então novos conhecimentos. Também nós temos o turismo rural, e ele é o tipo de turismo muito procurado por pessoas que desejam conhecer atividades agropecuárias e culturas regionais. E os destinos mais comuns para esse tipo de turismo, eles são fazendas centenárias de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, além de passeios equestres no Pantanal Mato-Grossense e trilhas em fazendas históricas no interior paulista. E outro tipo de turismo também é o cicloturismo, e ele trata-se de um tipo de turismo cujas viagens utilizam como meio de transporte uma bicicleta. E as pessoas que buscam por esse tipo de turismo são aquelas que optam por uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de realizar o turismo. Tudo bem? Eu acabei colocando a informação para vocês, né? Dia 27 de setembro, ele é considerado mundialmente o Dia do Turismo, né? Para que a gente venha celebrar, né, as pessoas que gostam de viajar, que gostam de conhecer novos lugares, novas regiões, novas culturas, né, que não consegue ficar parado e sempre está nessa viagem constante, né, apreciando tudo que é de belo, né, no nosso mundo e tudo mais. Além disso, nós também devemos ter, né, as formas de organização, né, e existe mais uma maneira de organizar uma viagem. A gente pode começar falando sobre o turismo individual. E, primeiramente, é importante saber que quando falamos em individual, não estamos nos referindo à quantidade de pessoas que farão a viagem. A expressão forma individual, ela se refere à pessoa que está planejando a viagem, né? Ou seja, toda a viagem ela é organizada por uma única pessoa, independentemente do número dos participantes que vão viajar. E vale lembrar que, na maioria das vezes, os integrantes do grupo que viajará, eles possuem algum laço familiar, são conhecidos ou até mesmo amigos. E o organizador, ele é o responsável por todas as providências a serem tomadas, como as reservas de hospedagem, a compra das passagens e toda a elaboração, né, da programação da viagem, incluindo o levantamento dos custos e as formas dos meios de pagamento. E é importante saber que o turismo ele é realizado dessa maneira, ele pode estar assim, apresentando como um transporte, automóveis particulares ou não, transportes coletivos fretados, aviões, navios, trens, entre outros meios de transporte que também podem assim ser utilizados. E nesse caso, a agência de viagem ela pode atuar, pode assim estar atuando, né, mas apenas como uma vendedora de passagens e reservas de hospedagens dentro de hotéis. Uma outra forma de organização ela é chamada de turismo organizado. E essa forma ela corresponde às atividades turísticas que são organizadas, planejadas e programadas por uma agência de viagens ou por associações, instituições que envolvam um grupo de pessoas. E todos os organizadores eles são responsáveis por planejar até executar a viagem, né? Ou seja, eles vão cuidar da reserva, dos meios de transporte, gastos e formas de pagamento. E existe ainda mais uma maneira de organizar o turismo, e acaba sendo chamado de turismo social. E o objetivo desse tipo de turismo é fornecer atividades que promovam a diversão, lazer e cultura de classes desfavorecidas economicamente. E essa forma de turismo ela não visa lucro, e todas as despesas elas vão ser subsanadas, né? Ou seja, elas vão ser pagas pelo Estado e não pelas pessoas que estão participando da viagem. Tudo bem? Tratando-se de um outro tema, né? A gente também tem que falar a respeito da procedência, né, dos viajantes. E por meio da procedência dos turistas, o turismo ele recebe duas classificações, que é o turismo nacional e o turismo internacional. E o turismo nacional é aquele que reside no país e que se desloca dentro do mesmo a lugares distantes de sua residência por mais de 24 horas, assim realizando pelo menos uma pernoite.
E nesse caso, a pessoa ela faz um turismo dentro do próprio país e por esse motivo não apresenta dificuldade com idiomas, costumes, mudanças de moedas ou política. E o turismo internacional é a pessoa que, independentemente da sua nacionalidade, desloca-se para outro país por diferentes motivos e objetivos, permanecendo neles por menos de um ano. E nesse tipo de viagem, o turista que ele tem que obedecer alguns requisitos migratórios que dependerão do país. Então, muitos encontram dificuldades com o idioma, com os costumes e também sentem problemas ao lidar com uma moeda devido à conversão monetária, né? E também com mudanças políticas e legislativas de outro país. Tudo bem? Dentro disso, nós também temos as formas de turismo e elas são proporcionadas em duas, que é o turismo receptivo e o turismo emissivo. E ao viajar, os turistas eles almejam lugares com infraestrutura e atrativos que superam as suas expectativas. E para isso é o turismo receptivo, que ele deve estar sempre pronto para receber turistas e atender seus desejos e necessidades. As ofertas turísticas elas são os atrativos naturais, históricos, serviços e a organização oferecida ao viajante. E para que esses aspectos eles sejam de boa qualidade, o turismo receptivo ele planeja passeios pela cidade, parques, organiza os locais de compras e shows, entre outras opções de lazer para quem está viajando. Por um outro lado, o turismo emissivo ele não é encarregado de receber os turistas, mas sim de enviá-los para fora do local onde eles residem. E mesmo assim, o turismo emissivo deve obedecer aos mesmos cuidados do turismo receptivo. E ele deve procurar por atividades, atrações turísticas de ordem recreativa, social e cultural, procurando atender os desejos do turista no local que será o destino de sua viagem, para assim estar garantindo a sua satisfação com o passeio. Tudo bem? Dentro disso, nós também temos a demanda turística. E acaba se entendendo por demanda turística um número de turistas que viajam para aproveitar as comodidades turísticas em locais de sua residência ou de seu trabalho. E essa demanda, né, ou seja, o número de turistas que escolheram determinados locais, ele acaba sendo influenciado por fatores como preços, serviços oferecidos e locais de preferência, que vão variar de acordo com a época do ano. Por exemplo, no verão, a procura por parques aquáticos e cidades litorâneas acaba sendo maior, enquanto que no inverno a procura ela vai estar relacionada a estações de esqui. É importante saber que as ofertas para esses lugares muito procurados elas acabam sendo variadas. Dessa forma, o turista ele pode escolher o pacote turístico que mais lhe atrai, pois ele vai ter opções de preços e serviços oferecidos de maneira variada. Então, as ofertas elas devem atrair uma demanda turística. Dentro disso, a gente tem alguns tipos de turismo, né, que podem estar dentro dessa demanda turística. E o primeiro deles é o turismo de massa, e ele refere-se às viagens com os destinos mais procurados e visitados em uma determinada época. Então, para realizar essas viagens, o turista ele utiliza serviços de uma agência de viagem e ele busca por pacotes turísticos que ofereçam serviços completos para que ele, assim, se saia satisfeito. Assim, a grande procura por esse pacote ele é muito comum e isso resulta em turismo de massa. O turismo de minoria, ele refere-se às viagens menos procuradas, ou seja, aquelas cujos destinos ele atrai poucos turistas. E trata-se de uma questão de interesses, pois algumas pessoas elas buscam lugares originais, lugares que superem as suas expectativas, independente de ser um turismo de lazer, cultural, desportivo, entre outros tipos de turismo. Mediante ao turismo, a gente também tem que trabalhar com os meios de transporte. Então, antes de falar, sobre os variados tipos de transporte, é importante lembrar que sempre que o turismo e o transporte, eles são atividades inseparáveis. E sabendo que existem alguns principais meios de transporte, para que venha a ser realizado o turismo. Um deles é o rodoviário, ferroviário, aéreo e o marítimo.
E a escolha por algum desses meios que vai levar o turista ao seu destino vai depender de alguns fatores. A distância e o tempo, conforto, segurança e preço, né? Então, tudo vai depender da distância que irá percorrer e do tempo. Se o turista ele deseja conforto ou se está preocupado com a segurança, do preço, né? Ou seja, quanto o turista ele vai gastar. E vale lembrar que um fator essencial nas viagens o turista deve ser levado ao seu destino de forma segura e é fundamental a garantia quanto à qualidade do serviço, né? Então, voltando um pouquinho ao meio de transporte, o fato é que o transporte aéreo lidera as viagens feitas a longa e média distância. O automóvel particular, ele domina as viagens mais curtas e é o meio de transporte mais comum. Quanto ao transporte ferroviário, ele já foi muito usado no passado, mas hoje cumpre um papel mais limitado dentro do Brasil. Entretanto, é ainda muito usado na Europa. Em relação aos ônibus, eles também são meios de transporte muito utilizados, uma vez que são públicos e atendem as pessoas que não têm carro. Atualmente, as viagens de cruzeiro marítimo são procuradas e se tornaram bem comuns, né? Já que existem diversos roteiros e tipos de cruzeiros já destinados para atividades de lazer e questões culturais. Um outro aspecto muito importante é que você deve saber que quando nós planejamos uma viagem, ela pode assim ser realizada por mais de um meio de transporte e por essa razão nós podemos ir a um determinado lugar de navio e voltar de avião ou ir de avião e voltar de ônibus, fica muito a critério, né? Nós também vimos que existem as viagens por meio de bicicleta, né? Que é o cicloturismo, mas também tem pessoas que optam viajar por barcos, motos, tem gente que também opta por fazer viagens, ou então turismo mesmo, né? Conhecer novos lugares, utilizando os helicópteros, ou então até mesmo balões, né? Sobrevoando a área que ela deseja conhecer, para ter uma visão muito mais ampla e de cima, né? Uma questão mais periférica, para ela que ela venha ter essa visão mais aberta do lugar que ela está viajando e pretende, assim, estar conhecendo. Tudo bem? Então, a gente acaba existindo esses inúmeros meios de transporte e tudo vai depender de qual vai ser o local de destino e aquilo que o nosso cliente ele mais almeja, se é um preço acessível, se é segurança, se é conforto, e assim a gente vai fazer a entrega, né? A gente vai sugerir o meio de transporte que mais vai se adequar às suas características, né, de necessidade, para que ele venha chegar até o seu local de destino, né, até o seu passeio. Também nós vamos estar conhecendo um pouquinho a respeito das agências, né, de viagem, as agências de turismo, né, e algumas características a respeito delas. E as agências de turismo, ou então as agências de viagem, elas são organizações que têm como finalidade comercializar produtos turísticos. E elas orientam as pessoas que desejam viajar e estudam as melhores condições e eles vão também dar toda uma assessoria ao cliente quanto à definição dos itinerários. E nós temos a Embratur, que é o Instituto Brasileiro de Turismo, e considera as agências de viagens como empreendimentos turísticos e as classifica em duas categorias: as agências de viagem e turismo e a agência de viagem. A agência de viagem e turismo, ela realiza todas as atividades de viagens e excursões, sem ter qualquer restrição de operação nacional ou internacional. Por outro lado, a agência de viagem, ela pode realizar apenas atividades de excursões nacionais, as quais podem ser aéreas, rodoviárias ou utilizando outros meios de transporte. E essas agências, elas podem ser classificadas pelo tipo de atuação no mercado, ou seja, se são emissivas ou receptivas. As agências emissivas, ela atua com o mercado de turismo emissivo e ela emite passagens para várias partes do território nacional ou internacional e pode ainda atuar como receptiva. A agência receptiva, ela fica localizada nos núcleos receptores, ou seja, nas cidades turísticas
recebendo os turistas nacionais ou internacionais, e essas agências oferecem transportes e guias de turismo especializados e serviços de tradutores e intérpretes para grupos de turistas estrangeiros e ainda fazem o translado, que é o transporte feito por aeroportos, estações de ônibus, trens e hotéis. E agora que a gente já sabe um pouquinho, né, sobre o que é uma agência, é importante saber quais são as principais funções, né, e entender melhor como elas acabam trabalhando dentro disso. Tudo bem? Uma das principais funções da agência de viagem é intermediar serviços de transporte, alojamento, alimentação, guias, tours, enfim, os mais diversos produtos turísticos. E é importante saber que as agências que priorizam essas funções são consideradas agências vendedoras. E o preço dos produtos a serem vendidos por elas são fixados pelos prestadores de serviços, que pagam para as mesmas uma comissão pela sua venda. Uma outra função das agências é o auxílio aos viajantes na escolha de destinos turísticos, combinações de rotas, formas de alojamento e facilitação de documentação. As agências elas podem também desenvolver e executar programas de viagem, os quais combinam diferentes tipos de serviços e equipamentos, como hotéis, alimentação e transporte em um único produto, e na forma de pacote turístico. Dentro dessas características, e as agências que priorizam essa função, elas são consideradas operadoras turísticas. E como podemos ver, os serviços e produtos desenvolvidos e comercializados pelas agências, elas vão diferir de acordo com a função de cada tipo de agência, sendo vendedora ou operadora, do tipo de atuação no mercado, né? Nacional ou internacional, emissivo ou receptivo. É importante que você saiba que as agências elas podem viajar também de acordo com o público-alvo, e que podem ser jovens, casais, famílias, pessoas de terceira idade, homens de negócios, entre outros tipos e perfis de clientes. Dentro disso, nós temos o agenciamento, né? Então, que agora a gente acabou de falar sobre alguns tipos de agências, a gente também pode falar sobre os funcionários, né? Que são os agentes de viagem. E os agentes de viagem, eles são muito importantes no turismo, e eles são conhecidos internacionalmente como maiorista, né? Ou agentes de viagem. E para que a gente possa assim, entender melhor a importância desses profissionais, a gente precisa falar das funções que são exercidas por cada um deles. E as principais tarefas que os agentes de viagem assim, realizam dentro das agências é a comercialização de serviços de destino turístico e nacional ou internacional, propor ao cliente itinerários e destinos, apresentar preços e todos os procedimentos necessários para a realização da viagem, orientar os clientes quanto à documentação necessária, dar informações relativas ao destino da viagem, informar a cultura, moeda, condições climáticas e políticas do destino da viagem do turista, contratar transportadoras, agendar roteiros de viagem, emitir bilhetes aéreos e rodoviários, informar os detalhes da viagem ao cliente e entregar as passagens, os vouchers, seguros de saúde e tirar dúvidas que o turista venha a ter. Então, como nós podemos ver, os agentes de viagem eles possuem muitas funções de responsabilidade e todas elas devem ser executadas da melhor maneira possível para assim garantir a satisfação dos clientes. Isso pode ser um diferencial diante dos outros concorrentes e principalmente para as agências de viagens que trabalham com serviços muito semelhantes. E o bom atendimento e os serviços prestados com responsabilidade garantem clientes fiéis e, consequentemente, o sucesso da agência e do agente de viagem, tudo bem? E para isso nós temos que trabalhar dentro do atendimento. Então, como a gente já deve ter percebido, a principal função dos agentes de viagem é vender as viagens. E como eles mantêm contato direto com os clientes, é fundamental que esses profissionais eles conheçam os diferentes perfis que os usuários da agência têm. E os clientes dessas agências eles podem ser uma pessoa jurídica, uma pessoa física, casais, grupos de amigos, crianças, estudantes, idosos, dentre outros tipos de perfil de cliente. E por isso, é importante conhecer bem os detalhes dos produtos e saber adequá-los ao perfil de cada cliente acaba sendo um grande diferencial
que vai resultar em muitas vantagens para o profissional que tem esse conhecimento. Então é importante acompanhar de maneira atenta como deve ser um bom agente, né? Quais são as características que ele deve ter e desenvolver para que assim ele venha executar seu trabalho com sucesso. E como já foi dito, o agente ele deve conhecer de maneira profunda os serviços que vende. Tudo bem? Isso é de fato muito importante. Então não tem como você vender algo com aquilo que você não conhece, né? E para isso, ele deve ter como base a sua experiência no trabalho e manter-se sempre atualizado de todas as informações relacionadas ao produto que vende. Também é muito importante que o agente ele tenha conhecimento de geografia, né? E saiba sobre as documentações necessárias de viagens, sobre as condições sanitárias e sobre a segurança dos destinos que são vendidos. E acaba sendo essencial ainda que esse agente ele consiga avaliar a capacidade econômica, idade, estado de saúde, gostos e necessidades dos seus clientes, para que assim ele possa oferecer de maneira adequada uma combinação de serviços de transporte, alojamento e cortesias para ele. E agora, né, que a gente já conhece alguns aspectos muito importantes que o agente ele deve assim estar dominando, né? A gente pode falar um pouquinho sobre como ele deve agir nos atendimentos com o seu cliente. E ao atender o cliente, o agente ele deve, em primeiro momento, traçar o perfil dele, né, do cliente que ele está atendendo, né? Ou seja, saber quais são os seus desejos, os sonhos de viagem, as suas possibilidades financeiras. E assim, o agente ele vai poder ofertar os produtos mais adequados para aquele cliente que está atendendo. E para isso, alguns critérios que devem ser seguidos. Então, perguntas diretas do tipo, qual é a sua profissão, quanto pretende gastar na viagem, quer ficar em apartamento de luxo, elas devem ser evitadas. Porque elas podem sugerir uma invasão de privacidade e criar um ambiente desagradável e de má vontade, né, do seu atendimento. No entanto, essas informações elas acabam sendo importantes, mas devem ser obtidas de uma maneira mais indireta, né, para que o cliente ele não venha se sentir tão inseguro e numa situação tão invasiva. E o agente ele deve assim, né, levar o cliente e comentar, né, a respeito de outras viagens que ele já tenha feito. E dessa maneira, ele vai ter uma ideia do poder aquisitivo daquele cliente que está atendendo, das suas preferências por acomodações, restaurantes e passeios. E muita intimidade, brincadeiras ou então até mesmo piadas com clientes, elas devem ser evitadas para evitar constrangimento e uma intimidade que não existe entre vocês, né? E o cliente, ele sabe que você, né, como atendente, como agente de viagem, não se conheciam, né, antes e que vocês estão ali para realizar negócio, somente isso. Então, dessa forma, ele pode criar uma má impressão sobre o atendimento, caso venha haver muita intimidade dentro do atendimento realizado por um agente de viagens, realizado por você. Tudo bem? Então, como a gente acabou notando, o agente ele não pode ser nem muito direto e sim indiscreto, sem mostrar muita intimidade com o cliente. E para traçar um perfil dele, ele deve manter uma postura adequada que transmita responsabilidade e segurança nas perguntas, respostas e nas demais informações cedidas aos clientes, né? Assim sanando as dúvidas que eles venham ter relacionadas à viagem. E para as agências de viagem, elas tornam-se cada vez mais necessárias atender aos anseios e expectativas dos clientes em relação aos serviços que são oferecidos, né? E para isso, as agências elas devem buscar disponibilizar um diferencial através do atendimento personalizado, que hoje é um dos principais motivos de satisfação. Aliás, cada cliente é um cliente, cada pessoa é uma pessoa com diferentes gostos, diferentes características, diferentes prioridades, e por isso ser flexível dentro do seu atendimento acaba sendo o diferencial que você vai proporcionar na sua agência, no seu meio profissional, né? Para que assim você venha fazer com que aquela experiência do seu cliente ela venha ser inesquecível. Não somente no momento do passeio, mas antes mesmo dele acontecer, né? Durante as aulas de hotelaria, a gente viu que tinha
a pré-chegada, né? Então, antes mesmo do cliente chegar no hotel, ele já tinha que estar sendo encantado, estar recebendo o melhor atendimento, para que ele venha assim ter a melhor experiência conosco. O mesmo se cabe dentro ao turismo. Antes mesmo de todo o passeio, da viagem do nosso cliente se iniciar, ele tem que sentir toda essa experiência, todo esse diferencial que nós vamos estar proporcionando para ele por meio do nosso atendimento, antes mesmo do passeio dele se iniciar. Então é um bom atendimento, com qualidade, respeito e empatia, né? Mostrando esse diferencial que a gente vem a ter dentro da nossa agência, com o nosso trabalho, né? Com o nosso profissional, e fazendo com que dessa maneira ele venha sentir segurança, né? Em tudo aquilo que nós passamos, credibilidade, e que dessa maneira a gente venha fidelizar os clientes, para que em uma outra oportunidade, em outra ocasião, quando ele for realizar um outro turismo, ele busque a nossa agência, ele busque os nossos serviços, para que assim a gente sempre venha ter a certeza de que estamos prestando um serviço de qualidade, né? E o diferencial dentro do mercado. Hoje, dentro das agências, dentro dos mercados, indiferente da empresa, do segmento que ela vem atuar, hoje a empresa ela tem que ter um diferencial dentro do ramo dela. E é com base nesse diferencial que ela vai atrair clientes, manter esses clientes, porque ela tem esse algo diferente que proporciona esse brilho a mais dentro dela. Tudo bem? Vai fazer com que as pessoas se sintam mais atraídas e queiram participar e estar presente, ser cliente dentro daquela empresa. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu agradeço a sua atenção. Nós iniciamos um novo tema, tratando-se sobre o turismo. Conhecemos os tipos de turismo que existem, as características de cada um deles. Também conhecemos um pouquinho a respeito das agências de viagem e as suas características, tudo bem? Espero que você tenha prestado atenção, pois nós vamos fazer uma atividade, assim como em todas as aulas, tudo bem? Eu agradeço mais uma vez sua atenção. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, escreva aqui embaixo. Vou estar à disposição para auxiliar naquilo que venha a ser necessário. Ou então entre em contato conosco, também vou estar à disposição para auxiliar e orientar vocês naquilo que venha a ser necessário. Muito obrigada, beijo no coração e até uma próxima aula. Tchau, tchau!